bom dia. Essa entrevista é para o Centro de Memória do Jornalismo Mineiro, uma realização da Casa de Jornalistas do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, em parceria com a Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Hoje a gente está tendo a alegria de receber o Chico Brandtl, e nós vamos conversar com ele sobre aí as contribuições dele para o jornalismo mineiro e outras questões ligadas aí ao jornalismo. Chico, obrigada por estar aqui conosco, e é um prazer conversar com você. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua infância, a sua relação com os seus pais, família, de onde veio essa sua inspiração para depois caminhar pelo jornalismo. Fernando, o prazer é meu, né, de conversar com vocês, e na medida do possível, da minha memória, que não é muito assim de detalhes, tem uma memória mais assim panorâmica das coisas, mas vamos ver o que eu posso... com certeza vai sair boa coisa. Né? Mas eu perdi minha mãe muito cedo, né? Minha mãe morreu com 38 anos e de uma doença grave que não tinha solução na época, porque não havia penicilina ainda. Eu nasci em 42. Então, a penicilina entrou no Brasil logo depois da guerra, se não me engano, no final da guerra. Certo. Então, com isso, ela sucumbiu muito cedo e eu fui criado pela sua xará, a minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas. São duas irmãs. Sim. Uma que já era casada e ela ainda era solteira. E ela que cuidou da gente. Minha mãe pediu, cuida aí, porque eu estou indo embora. Aí você cuida dos meninos. Os meninos eram eu e o que era o caçula, e os meus irmãos, mais 3 irmãos. Sim, você nasceu em Belo Horizonte mesmo? Nasci em BH. Uhum. Né? E aí, depois que a minha irmã se casou, aí eu fui viver com ela e o marido dela, que se tornou meu padrinho, meu pai de criação, Sim. em certo sentido, porque meu pai, ele... Depois que ele foi para o São Paulo com a minha mãe, onde ela acabou se dando mal lá no clima e tudo, ele ficou em São Paulo, depois foi para o Rio e vinha aqui com frequência. Né? Mas meu dia a dia era com a minha irmã, mãe, né? Chamo ela de Mãe Nanda, Mãe Fernanda, né? E com o marido dela, que era um sargento do Exército, o Geraldo Esteves, pessoa muito dedicada, que me tomou assim com muito carinho e que, ao mesmo tempo, tinha as expectativas que pudesse seguir carreira, né? Então, de menino, eu morava em frente ao quartel, então aí eu tinha aquele ambiente, né? O quartel era uma extensão da rua, a gente brincava no quartel, a moçada ia lá, porque tinha muito espaço e tudo, a meninada, né? E em casa também tinha militares que moravam na parte de baixo da casa. Uhum. Né? Inclusive, houve um período em que moraram lá ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que foram para Belo Horizonte fazer um curso de adaptação, estimulados por uma decisão do Lott, General Lott, que era o ministro da Guerra na época, chamava ministro da Guerra, para que eles pudessem ser promovidos e melhorar a situação pessoal de salários deles, de ordenados, né? Uhum. Então, aí eu vivi nesse meio ali, era no Barro Preto, sobre o qual até eu escrevi um livro a convite do José Eduardo Gonçalves, para aquela coleção BH Cidade de Cada Um. Nós vamos falar desse livro. Então, a minha vida era a vida de estudo, né? Muito exigente, meu padrinho, né? Meu pai de criação era exigente, e
tinha que corresponder bem com a dedicação que ele me dava, né? Aí passei pelo Instituto de Educação, menino, né? No Instituto de Educação. Depois aí fiz admissão e fui para o Colégio Municipal, mas fiquei lá um pouco. Porque logo abriu o concurso no Colégio Militar, eu fiz o concurso, né? E passei e fiquei no Colégio Militar. Né? Até o científico, até o início do científico. Né? E você já era um leitor? Você gostava de escrita? Né? Eu gostava de ler muito, né? Havia uns livrinhos uns livrinhos mais de histórias da Europa, aquela coisa das lendas, né? Da fantasia, aquilo tudo eu lia bastante, né? E depois passei a ter outras leituras, claro, né? Desde o Arsène Lupin até leituras já mais na frente, leituras já de caráter mais político e tudo, né? Porque você foi na juventude no Estadual Central. Depois do Colégio Militar, né? Porque aí eu saí do Colégio Militar. Antes eu passei rapidamente pela escola de preparatória de cadetes do Exército, mas eu vi que não era a minha vocação e voltei para o Colégio Militar e logo depois fui para o Estadual. Né? Então, esse foi o meu trajeto até chegar à universidade. Comecei a universidade em 64. Mas nesse período do Estadual, já havia, era um momento de muita efervescência da política estudantil e tudo. Aí nós fizemos um jornalzinho lá no Estadual, chamado Noturno do Central. Né? Que legal. Porque eu fazia o curso de clássico à noite. Já tinha essa veia aí do movimento estudantil. Sim. E também do jornalismo. Fizemos esse jornalzinho. E já era um período de bastante repressão, né? 60... Não, ainda não. Não. Eu fiquei isso foi em 62, 63. Sim. Né? Era o período que antecedeu o golpe militar, né? 64. Mas havia já discussões. O movimento estudantil já estava participava muito de temas não só brasileiros, mas temas gerais da política brasileira e também até internacional. Porque havia um jornal muito interessante, era do Partidão, né? Que chamava Novos Rumos, que faziam matérias de fundo e análises, e a gente acompanhava essa coisa toda, né? Então, do estadual, eu entrei para o UFMG em 64. Mas entrei exatamente, coincidentemente, com o golpe militar e fomos suspensos imediatamente. Fomos suspensos porque, por causa da militância na política estudantil, a gente inclusive teve que responder a inquéritos, IPMs, né? Inquérito policial militar, lá no 12RI, no meu caso, né? E outros casos também no 12RI. E, felizmente, o meu inquisidor era um oficial digno, um cara de bom nível. Ele me virou para mim e falou assim: ô Branch, eu chamava de Branch, né? Você está aqui, eu estou aqui nessa mesa, você está nessa cadeira, mas podia ser o oposto. Você está na mesa e eu na cadeira. Então, vamos fazer o seguinte, vamos nos tratar com devido respeito e vai dar tudo, não se preocupe, porque a gente já sabe de toda a sua atividade, né? Então, praticamente não tinha o que acrescentar e nem ele também impressionou para isso. Né? Mas logo depois veio já a suspensão. A suspensão atingiu muita gente da FAFISH, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Que né? tinha muita da UFMG.
política, né? Aí já muito começou a perturbar bastante a vida pessoal e universitária, né? Certo. Porque tinha que fazer as provas para não perder o tempo que estava suspenso. Certo. Tinha que contar com a boa vontade de professores que eram pessoas muito boas lá. Tinha a começar pelo diretor da Fafiche, que era o Pedro Parafita Bessa. Certo. Tinha os professores que davam a prova para a gente meio assim, off, né? Para poder não perder aquele momento. Certo. Mas aí já desestimulou e começou a criar muitos incidentes, tinha sempre uma presença de agentes dentro da faculdade, e a faculdade também, às vezes, era alvo de cercos e tudo. Então, isso foi criando um ambiente ruim, e, por outro lado, o movimento estudantil foi se radicalizando, foi ficando mais... Houve mais um choque combativo, né? Certo. A gente fez um movimento de protesto contra a primeira presença do Castelo Branco em Belo Horizonte, e depois criamos, ainda nesse período universitário, criamos um grupo de estudo sobre alternativas da luta política, porque esse pequeno grupo que a gente formou já tinha como certo que a luta armada não era um caminho que daria certo, né? Então, nós fizemos esse grupo, mas isso não bastou. O fato de a gente ser uma coisa meio... só mais de estudo, de troca de ideias. Sim. Não tinha nenhuma ação assim mais agressiva, concreta, né? Mas mesmo isso, apesar disso, a gente ficou marcado pelo sistema, né, da repressão, né? Sim. E acabou que uma noite nós estávamos num conjunto de salas que alguém cedeu para a gente, e a polícia chegou lá junto, o DOPS com o CENIMAR, que é o Centro de Informações da Marinha. E aí a gente nos prendeu, fomos para o DOPS, depois fomos transferidos lá para o Regimento de Comunicações em Juiz de Fora, né? E aí ficamos numa situação complicada, porque abriu o inquérito, aí já me complicou. Sim. Né? Abriu o inquérito lá do 12 não deu grande coisa, porque era uma coisa que o próprio inquisidor já sabia de tudo, não tinha muito, porque foi baseado em anotações feitas por dirigentes do partido, né? Que deixaram tudo assim muito confiantes de que não haveria problema não haveria um retrocesso tão abrupto, tão brutal como houve. Então estava tudo escrito, então não tinha muito o que falar. Certo. Mas aí, com a prisão lá desse grupo, aí a coisa já complicou um pouco. Houve um processo que durou algum tempo e que, felizmente, o Sobral Pinto, sem cobrar um tostão, se dispôs a nos defender e conseguiu a nossa liberação, habeas corpus. Aí ficamos esperando, né, no regime de habeas corpus, mas a insegurança era grande. Uma tensão, né? Aí a gente resolveu, eu e alguns colegas desse grupo, nós fomos viajamos para o exterior, né? E acabamos ficando na França um tempo, até que o Superior Tribunal Militar considerou que aquele processo não tinha fundamentação, e com isso arquivou
e eu voltei logo para o Brasil, Sim. né? Foi aí que eu encontrei com o jornalismo, de fato, profissional. Nessa volta da França. Voltei, já tinha casado, já tinha um filho e tudo. Aí eu tinha que me virar nos 30, né? Sim, e como é que foi a sua primeira experiência no jornalismo? Aí foi o seguinte, o Mauro Verquema, certo, amigo de longa data e tudo. Também nós o entrevistamos aqui. Ele sempre me deu a mão pessoal, assim, e sempre me deu apoio e tudo. E era amigo dele também o Euclides Libânio. Euclides Libânio foi um jornalista, um repórter muito atuante do Globo, da TV Globo, e depois também da TV Globo e da Última Hora. Certo. Aí chegou o momento em que ele tinha que abrir mão de alguma coisa. Aí ele me chamou para ficar no lugar dele na Última Hora. Ficar na Última Hora até que resolvesse a situação profissional dele. Ele acabou optando pelo Jornal da Tarde, né? E na Globo também. Aí eu fiquei no lugar dele na Última Hora. Sim, né? então a Última Hora foi a sua primeira experiência. Foi a primeira experiência, mas pego a laço. Foi muito engraçada a estreia, porque o Libânio fez um cartaz danado, porque o Chico estudou na Sorbonne, não sei o quê, pororô. E realmente eu fiz um curso lá, breve, porque quando melhorou a minha situação na França, que eu arrumei uma bolsa, podia ficar lá, a minha esposa não quis, né, minha ex-esposa, né, na época ainda estavam casados, ela não quis ficar lá mais, aí nós viemos embora. Né, além do arquivamento do processo, teve esse lado também. Então aí eu vim para o Brasil, mas teve essa bela ajuda aí já do Euclides Libânio, que era uma pessoa muito legal, um repórter dedicadíssimo, muito alegre, muito legal. Foi um irmão que me ajudou, eu fiquei lá. Aí, pois bem, aí ele fez um elogio lá, o Chico fez Sorbonne, coisa e tal, não tem problema, ele vai dar certo aí. Aí mandou para a primeira cobertura, que me lembro até hoje. Era um velho empregado de um frigorífico de Belo Horizonte, lá perto do Matadouro, eu esqueci o nome do frigorífico, que ele cometeu um erro, né, de se apropriar de um pouco de carne do frigorífico, entendeu? Aí foi preso, coisa e tal, lá fui eu cobrir isso, né? Coisa dramática, porque você já caiu numa fogueira, né? De cara, foi a primeira matéria. Aí eu cheguei, escrevi o texto, né? O texto lá sobre o homem mais sensibilizado pela situação humana dele e com esse erro que ele cometeu de se apropriar dessa carne, do que propriamente uma coisa 100% jornalística isenta. Foi uma coisa meio de paixão, de solidariedade com o cara. Ainda mais que você estava estreando. Estreando. Aí eu tinha o Martins, um grande jornalista, também amigo meu, mas fizemos amizade depois disso, né? Ele pegou, leu o texto assim, e falou assim, Chico, esse texto está muito bom lá para Sorbonne, mas aqui no jornal é outra coisa. Amassou o papel e jogou. Jogou no cesto de lixo. Falou assim, eu vou escrever aqui como é que você deveria ter feito. Foi essa a minha primeira minha primeira experiência em jornalismo. Mas, né? Por outro lado, você mostrou a sensibilidade, né? Que também o jornalista não pode abrir mão. Né? Mas vamos dizer, eu estava fora daquele padrão, eu estava um padrão mais pro lado, assim,
acadêmico, político, do que jornalístico mesmo, né? Aí ele me ensinou, ele redigiu lá num segundo, né? Ficou ótima matéria, falou, opa, agora tem um professor. Mas é assim que a gente aprende. E aí, na última hora, tinha grandes jornalistas lá na última hora, né? Foi uma experiência, foi um jornal maravilhoso, um jornal popular, de crítica à ditadura e que é do Samuel Weiner, né? Certo. Que era o diretor, e reunia muita gente de diferentes posições, mas todo mundo afinado naquela coisa de fazer um jornal vibrante, um jornal que cobria bem os assuntos, e que acabou sendo um jornal que passou a competir diretamente com o Diário da Tarde, que é um jornal popular, né? Certo. E fiquei lá um pouco, mas aí veio 68, veio o AI-5, né? E com isso fecharam o jornal. Aí eu fui para o Diário do Comércio. Certo. Né? Eu já não me lembro bem em que circunstância que foi, mas eu fui trabalhar no Diário do Comércio. E fui também, e depois para o Diário da Tarde, que aí que a minha carreira engrenou na área de cobertura, junto com o Geraldo Lima e com o Rachid, mais que o Geraldo Lima, uma cobertura de polícia, né? Que é uma senhora escola de jornalismo, Verdade. né? Porque fazer cobertura de polícia não é brincadeira. Porque Desafiante, né? Desafiante, porque você tem que ficar focado no fato, no protagonista da história que tinha que ser coberto e, ao mesmo tempo, lidar com a polícia, né? Então, é uma coisa delicada, é difícil. Certo. Mas eu me dei bem, tinha o Geraldo, que era um grande companheiro também, o Geraldo Lima, né? Aí eu fiquei no Diário da Tarde e tinha como chefe uma pessoa muito legal, muito, muito vibradora, que era o Edson Zenóbio. Sim. Ele era o secretário-geral ele era o secretário de redação. Certo. Né? E ele aí como o jornal, o Diário da Tarde, a gente pegava mais tarde, ficava com a tarde mais ou menos livre assim, não começava a trabalhar à tarde. Certo. E ficava às vezes até no outro dia, dependendo do assunto. Até de madrugada, quando fechava o jornal. Aí o Zenóbio me convidou para eu substituir na Federação do Comércio. Sim. Federação do Comércio, na área de comunicação. Aí eu fui para lá, foi a minha primeira experiência como assessor. Né? Foi a primeira e única, primeira e única até então. Certo. Porque não é recomendável você trabalhar em assessoria, é uma coisa complicada, trabalhar em assessoria e trabalhar em jornal. Certo. Aí eu passei a ficar só por conta do jornal. Certo. Primeiro no Diário da Tarde, depois eu fui para Manchete, aí a Manchete... Revista Manchete. A Manchete, a revista Manchete. Isso. Aí eles me transferiram, apareceu uma oportunidade em Brasília, eu fui para Brasília, né? Mas Brasília, naquela época, era poeira e o sufoco do ambiente. Certo. Você sabe. E Brasília era o quê? Também impresso? Era a revista. Revista. A revista, sempre na revista. Eu só vinha mexer com a televisão bem depois. Certo, né? certo. Aí, nesse meio tempo, numa das vindas a Belo Horizonte, um colega meu, que é o Amaury Colley, que era o administrativo, me falou, vai abrir uma vaga aqui no Estadão, né, na sucursal do Estadão, e me indicou. Aí eu fui trabalhar no Estadão e lá fiquei, a maior parte da minha carreira jornalística foi lá. Né? Mais cedo aqui, quando a gente estava conversando, antes de começar a gravar, você estava comentando, né, que o Estadão é um jornal, né, tem essa
caráter aí, que é um jornal muito conservador, mas que você elogiou o rigor jornalístico, Sim, né? sim, é um jornal que eu respeito, todos nós respeitávamos muito, porque é um jornal altamente profissional e um jornal em que a direção do jornal, ela não confundia a posição política de quem trabalhava com o trabalho, entendeu? Pelo contrário, o Rui Mesquita, que era o líder do jornal na nossa época, da família Mesquita, ele deu, lá em São Paulo, ele deu muita cobertura para os jornalistas que eram presos pela repressão, né? A repressão em São Paulo foi duríssima, né? Certo. Então, mas foi a época que o jornal também, no início, usou receitas de doces e salgados no Jornal da Tarde e poemas trechos de poemas dos Lusíadas, Certo. no Estadão. Né? Então, para aí você vê como é que era o jornal. O jornal era um jornal combativo, mas combativo por princípio, por convicção do que era jornalismo profissional. E não por engajamento político. Certo. Era bem separado isso. Mas foi uma grande escola, né, para todos nós que trabalhamos lá, que foi uma equipe muito homogênea. Certo. Aí estava lá o Luiz Fernando Pérez, Rogerinho Pérez, depois o Manuelzinho também foi, Sim. o Vital. Então foi criado um grupo muito consistente, muito amigo, né? Muito certo. solidário entre a gente e muito profissional, porque tínhamos lá como, vamos dizer assim, quase um mestre, era o Luiz Fernando, e como o chefe de redação era o Odair de Oliveira, que na época ele escrevia, ele fazia todas as matérias à mão, ele fazia o copy, mas era um homem maravilhosamente competente, né? Certo. Então a gente tinha um grande respeito por ele, não só lá no Estadão, mas também no Estado de Minas, que eu vinha saber também que ele era ele teve uma função importante no Estado de Minas. Aí depois do Estadão, aí já comecei a entrar na área de assessoria de imprensa. Certo. Né? O Vital, eu estou falando assim em linhas mais gerais, tem uns detalhes, mas as coisas mais significativas. Certo. Aí o Vital me convidou para ser assessor de comunicação da secretaria, né, com a vitória do Tancredo, Certo. para governador. Aliás, nós cobrimos a campanha também, né? A gente cobriu a campanha aí pelo Estadão, mas com essa isenção que eu te falei. Aí o Vital nos chamou para trabalhar no governo, na área de comunicação do governo. E eu fiquei na Secretaria de Cultura, de Agricultura. Agricultura. Né? E como é que foi essa transição para o impresso e para uma assessoria, né, governamental? Aí é outra coisa, né? Aí é uma atividade que ela é profissional no sentido assim você tem que fazer saber lidar com a imprensa, né? Informar a imprensa com clareza, com fidedignidade para ter a credibilidade necessária, né? E imprescindível no jornalismo, e ao mesmo tempo o cuidado de se posicionar politicamente de acordo com o governo ao qual você estava servindo. Certo. Mas sem nenhum dirigismo por parte do Vital, nem de ninguém, assim, nem dos próprios políticos. Mas a gente percebia que a função ali era outra. Era a função de divulgação e não de jornalismo propriamente. Certo. Tinha a técnica jornalística, mas é que a gente usava a técnica jornalística, que fazia uns releases bem feitos, coisa e tal, bem fundamentados, mas
mas a função ela era essencialmente política, né? Certo. Né? No sentido de que você tinha que estar consciente dos interesses do governo para poder posicionar o governo perante a opinião pública. Certo. Né? Uhum. Então, eu fiquei nisso muito tempo. Uhum. E depois voltei para o Estadão, depois de um certo período, voltei para o Estadão, mas aí eu fiquei pouco tempo lá, porque eu parti para outra coisa. Certo. Né? Eu fui trabalhar em São Paulo, lá por indicação também do Vital e do Dantas Mota. Fui trabalhar com Bolívar Lamounier, que é um cientista político na consultoria, a MCM, consultoria altamente respeitada em São Paulo e que fazia análise de cenários econômicos e políticos, né, para empresas. As grandes empresas do Brasil, a maioria era cliente lá. Foi aí que eu tive a oportunidade de ser um assistente do Bolívar e passar a redigir uma carta semanal, né, que depois ele revisava e dava a redação final, mas que tinha o objetivo de colocar a realidade do cenário para os empresários fazerem as suas decisões político-econômicas, né? Uma análise da conjuntura e um outro tipo também outra coisa, mas aí sim o jornalismo foi uma escola que me permitiu ter nesse trabalho de análise de cenário aquela mesma formação do Estadão da isenção. Eu lembro que houve uma eleição, a gente tinha que situar, sempre informar, fazer uma análise das pesquisas e tudo. E houve uma eleição em que havia uma torcida clara dos clientes pela vitória de determinado candidato. Certo. Né? Mas eu falei, quem vai ganhar essa eleição por isso, por aquilo. Não é que eu só falei, outros, o Bolívar também achava. O resultado não será esse, o Lula vai ser eleito. Entendeu? Que era... O pessoal tinha uma resistência ao Lula na época. Né? Mas aí o nível também dessa resistência era de outra ordem, né? Eles queriam ver o cenário para poder tomar decisões. Claro. Né? Mas foi um belo aprendizado para mim com o Bolívar da natureza real da política. Certo. Né? E também que é a política a macropolítica. Certo. Também com a questão de um jornalista saber, né, destrinchar um assunto, a objetividade, né, a síntese, né, deve ajudar. E lá eu adotei uma coisa que já se fazia na MCM, mas não era tão permanente. Eu procurei fazer uma aproximação, uma conversa com bastante frequência com os diversos líderes de diversas posições no Congresso. Entendeu? Sim, ótimo. Então eu ficava todo dia, eu ligava lá para a Câmara dos Deputados, ou para o Senado, e obtinha as informações, e ali montava o cenário, né? Entendeu? E se você comparar a Câmara daquele momento de hoje, o que você pode dizer? Não tem comparação, né? Porque ainda estávamos... Não tinha a extrema-direita como temos hoje. Não tinha essa polarização. A direita a direita enquanto grupo conservador sempre existiu, né? Claro. Ela existe no Brasil historicamente. Mas com os métodos de hoje, desde a época do Império. Com os métodos de hoje, acho que não. Não. Mas então foi um aprendizado muito interessante, porque vê que a política tem uma lógica bem definida, né? Bem próxima. Que é a lógica dos interesses
da correlação de forças. Certo, certo. Não adianta romantizar. É aquilo ali, acabou, seja para um lado ou seja para o outro. Né? Ô Chico, agora vamos falar um pouco também da sua passagem pelo sindicato. Sim. Você teve uma inserção, né? Sim. Na gestão Sim. do Manuelzinho. Quando estávamos no Estadão, a gente, primeiro, eu concorri junto com o Mauro numa chapa, de renovação do sindicato, chapa 2, e que visava dar estimular a atividade, a ação propriamente sindical, né? De obtenção de resultados para a categoria. Certo. Entendeu? E fomos derrotados, mas ficou a semente daquilo. Aí logo depois veio a candidatura do Manuel. Certo. Eu participei como candidato a tesoureiro, né? Tesoureiro, eu fui sim. Tesoureiro dessa gestão. E modéstias favas né? Em comparação com outras gestões que passaram pelo sindicato, não todas, mas outras, tivemos realmente a questão salarial, a questão sindical entrou na pauta do sindicato. Que ótimo. Né? Com negociações difíceis, mas habilidosas, porque o Manuel é muito habilidoso. Sim, sim. E que conseguiu alguns pequenos avanços, né, na questão salarial para a categoria. E tinha também, porque antes havia jornal que não dava nem aí para o sindicato, né? E que explorava abertamente a nossa mão de obra, né? O nosso trabalho. Mas aí num trabalho muito paciente, muito habilidoso e de muita conversa, a gente conseguiu algumas vitórias importantes. Tanto assim que foi o êxito do sindicato foi tal que eu me candidatei a diretor de base da Federação Nacional de Jornalistas, fui eleito com muita facilidade. Que né? ótimo. E da FENAGE, né? Certo. E depois até, graças ao apoio e à articulação do Audálio Dantas. Audálio Dantas você deve conhecer, um jornalista de primeira categoria lá de São Paulo, Maria de Jesus. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e que e participou muito daquela questão do Herzog, né? Certo, daquele protesto, daquela denúncia, né, que houve sobre o suposto suicídio do Herzog, a morte dele no cárcere, né? Certo. E aí fui candidato a presidente da FENAGE e perdemos de pouco, né? Mas aí também a vida vai girando, econômica, né? Vai girando, e outras forças, coisa e tal. Aí a gente terminou o nosso mandato, não ficamos, não houve, eu não sei se era permitido ou não, o fato é que a gente não fez nova gestão. Certo. Né? O sindicato caiu em outras vertentes. Certo. Né? E você, seu último trabalho foi em qual? Foi veículo? Não, o meu último trabalho assim, profissional foi no Tribunal do Trabalho. Tribunal do Trabalho. Né? Que o Manuel me indicou para trabalhar como assessor de comunicação da presidência do Tribunal do Trabalho. Certo. Eu fiquei 2 anos lá. E também foi outro aprendizado para conhecer a máquina, como funciona o judiciário, né? Certo. Então, são experiências que, do ponto de vista comunicacional, também a gente procurou inovar. Por exemplo, eu propus divulgação das divulgações dos atos relacionados à Justiça do Trabalho, não só ao Tribunal, mas à Justiça do Trabalho, no metrô, por exemplo, entendeu?
Para ficar mais próximo das pessoas. Mais próximo. E demos muito apoio, muita força nas campanhas de conciliação. Então, e tinha a televisão. Aí nós tínhamos uma televisão própria, né? Que antes era dirigida pela Adriana Spinelli, que foi do Globo, e depois ficou com a Ana Brant, que é minha prima, mas que eu já encontrei lá, não foi... Não houve nenhuma ligação profissional nisso. Né? Ela já estava lá, Ana Brant e outros funcionários, e era muito bom, bem requisitado. Né? Tinha uma audiência razoavelmente boa, né? E bem equipada, coisa e tal. Né? A gente cobria tudo. E você era dos bastidores ou você era do vídeo? Não. TV? Não. Dos bastidores, da organização, né? Da produção. Produção, da chefia, né? Certo. Da chefia. Ótimo. E aí teve períodos de greve lá que esvaziou bastante, né? Muita gente aderiu, aí ficou um grupo muito pequeno sustentando a assessoria, mas ela não parou, né? Certo. Mas greve mais do judiciário. Sim. Não é da nossa categoria. Ô Chico, e a sua inserção aí pela escrita, livro? Você tem o livro do Bairro Prado, né? Que você fez. Do Barro Preto. Barro Preto, verdade. Esse foi o último que eu fiz. E mas de antes São João del Rei, né? Hein? Sobre São João del Rei? Primeiro eu fiz o Minas Colonial. Sim. Foi lá com a editora de São Paulo, da Fernando Chinaglia, e da Casa Jardim. Certo. Eu fiz para eles uma edição sobre o cinquentenário do IFAM, e depois uma outra edição que eu fiz já. Eles gostaram, aí me chamaram, eu fiz uma edição sobre as cidades históricas de Minas, porque pelo Estadão eu cobria muitas cidades históricas. Sim. Entendeu? Sobretudo quando houve um acidente em Ouro Preto, um deslizamento lá que causou sérios danos em algumas edificações históricas lá. Né? O Aloysio, eu esqueci o sobrenome dele, ele era o presidente do ISFANT, foi para Ouro Preto, ele era um designer famoso, foi para Ouro Preto para acompanhar o trabalho, e a gente ficou lá com ele o tempo todo, né? Certo. Com ele, cobrindo aquilo. Então, a partir daí, o pessoal do Estadão, do Jornal da Tarde, esqueci de falar o seguinte, que aqui em Belo Horizonte eu trabalhava mais para o Jornal da Tarde que para o Estadão. Certo. O Jornal da Tarde era o vespertino. Certo. Aí o pessoal do Jornal da Tarde, alguns amigos lá, me convidaram para fazer um livro sobre a cidade, um roteiro sobre as cidades históricas. Aí eu fiz isso com alguns colegas. O Gutenberg, né? Gutenberg da Mota. Quem mais que participou? Acho que o Vital participou também. E nós fizemos esse Minas Colonial. Aí deu certo, teve uma tiragem muito grande. Eu fiz junto com o Euler Cássia, nós tiramos férias no jornal, ficamos um mês só fazendo apuração, fotografias, percorrendo as cidades históricas principais, todas elas nós fizemos. Né? E deu muito, foi um sucesso muito grande, porque os paulistas gostam muito de Minas Gerais, ao contrário do que se fala aqui, né? Eles valorizam muito os mineiros, sobretudo o profissional, né? Vários jornalistas saíram de Belo Horizonte para trabalhar no Estadão e no Jornal da Tarde. Foi uma leva, né? Muita gente. E deu certo essa Minas Colonial. Aí eu resolvi fazer um voo solo, fazendo livros. Fiz um livro sobre São João del Rei, né? Que tem uma coisa até interessante lá, que é o documento
escrito por um emboaba, sobre a Guerra dos Emboabas. Olha. É transcrição, é integral. Né? E depois eu fiz sobre, aproveitando, eu fiz um geral sobre o patrimônio histórico mineiro, em todos os aspectos, na arquitetura, no urbanismo, na pintura, né? na música. Sim. Eu fiz esse apanhado. Chama Cidades Históricas que mudaram o Brasil, porque, de fato, as cidades históricas tiveram um papel importantíssimo na integração. O Brasil saiu do litoral, né? Graças a Minas Gerais, estabeleceu contatos com o interior, Goiás e tudo, Mato Grosso, Paraná, sobretudo Goiás, e também com o Rio Grande do Sul, né? Porque na Inconfidência Mineira, o padre Toledo, que era paulista e foi para Tiradentes, ele tinha um contato grande com os vendedores de animais, de burros, sobretudo, para o trabalho da mineração, que vinha do Rio Grande do Sul para Sorocaba. E aqui ele com esses contatos, ele planejou um grupo de combate para a eventualidade de um choque com os portugueses, né, um movimento de independência mesmo. Dois padres tiveram essa participação muito importante na Inconfidência, que eles não ficaram na conversa só. O padre Toledo e o padre Rolim. E são fatos que a gente não conhece. Conhece pouco, né? Conhece pouco. Aí depois eu fiz um livro sobre Tiradentes, a cidade de Tiradentes. Não sobre o personagem, né? Não sobre o Joaquim José, não, sobre a cidade. Certo. E que também a gente conta lá uma opção de coisas. Mas não vende, né? Não, até que teve. Os lançamentos foram prestigiados, muita gente, graças aos amigos, né? Você deve ser muito querido. Muitos amigos. Então, aí vendeu no lançamento, mas depois disso não se vende, né? É muito raro, difícil, muito né? raro. É difícil. Fazer livro no Brasil é mais um prazer pessoal do que um ato de produção, de venda, né? Mas deve ter sido bastante interessante essa experiência. Aí isso, inclusive, me inspirou a fazer um trabalho sobre os Inconfidentes. Mas aí comecei a fazer, até recentemente. Eu tive que congelar o trabalho, quando eu me deparei com a informação de que existem 15 mil documentos sobre Inconfidência Mineira. 15 mil? A maioria é relacionado com o fisco, porque o fisco, o fisco era o adversário, o inimigo dos brasileiros, né? Sobretudo por causa do ouro, por causa da exploração. E aí eu falei assim, para eu tocar esse livro, eu vou ter que ter um conhecimento muito aprofundado sobre a economia, fiscal, né, tributária da época. Aí eu falei assim, não vou por hora e talvez por sempre, eu não vou encarar essa. Tá lá. O livro está lá iniciado, mas não está acabado. Uma hora vai sair, quem sabe. Pode ser, né? quem sabe. Ô Chico, agora fala pra gente um pouco, assim, como você vê hoje a formação, a atuação dos jornalistas, esses desafios aí que a profissão, né, tem passado, uma profissão que está muito desvalorizada. Infelizmente, não é, Fernanda? O negócio é complicado, porque a internet tomou o espaço do jornalismo impresso, né? Isso causou uma crise profunda no jornalismo brasileiro. Apuração. Apuração, e a coisa fica muito rápida demais, muito superficial, muito de telefone. Não, o jornalista tem que ser o jornalista em loco, com
com os protagonistas do fato. Senão, para você ver, Olho no olho. às vezes um pequeno gesto, você sabe se o cara está, se ele está falando a realidade ou se ele está enganando, né? Claro. Então, nisso aí, a Itatiaia teve um papel muito grande porque ela era presente em todos os fatos. E o Diário da Tarde também. Foi um erro muito grande o Estado de Minas ter acabado com o Diário da Tarde. Muito grande, o jornal, né? A empresa. Mas, então, o jornalismo ficou... É claro que tem boas coisas na internet, né? Tem boas matérias e tudo, mas a categoria ficou muito fragilizada porque é mais fácil, né? Você regimentar pessoas para trabalhar só na retaguarda, só no telefone, só no... Né? Não tem... Porque qual que é a essência do jornalismo, do meu ponto de vista? É a reportagem. Por isso que eu gostava era da reportagem. Por isso que o pessoal brincava lá, de nosso diretor, no Estadão, vinha pautas, muitas pautas, né? Tinha pautas maravilhosas. Tinha pautas que você precisa ver a qualidade das pautas, né? Tinha o Raul, que era o pauteiro do Estadão, ele mandava as pautas quilométricas, minuciosas. Na verdade, se você pegasse aquilo ali e pusesse nomes, você está com a matéria pronta. Aí dá tão bem prazer de feito. trabalhar, né? Porque tão bem feito. É uma coisa maravilhosa as pautas dele. E aí, o Jornal da Tarde já queria reportagens mais de fundo, mas tipo um jornalismo mais de revista, vamos dizer assim. Certo. Mais perene, não é um jornalismo em cima dos fatos, mas mais elaborado, né? mais de maior fôlego, vamos, né? Sim. Fôlego assim, no tempo. E aí eles estavam sempre mandando, Chico, faz isso, faz aquilo. Vivia viajando. Aí quando chegava esse pedido lá na redação, o Tarcísio Henriques, que era o nosso diretor, uma pessoa maravilhosa também, e aquele humor fino dele, e gozador, porque ele era uma espécie de ele era o nosso irmão mais velho, o chefe, né, da sucursal. Ele falava, ele lavava o Chico e ele media, conferia as divisas de Minas. Tamanho era o número de viagens que a gente fazia, né? Então, mas em compensação, o Estadão dava muito espaço para Minas Gerais, as coisas de Minas. Não era só o Estadão, o Jornal do Brasil, né? A Folha também, mas o Jornal do Brasil, o Globo. Tinha corpos de jornalistas, profissionais, bons jornalistas, que eram expressivos, né? O Estadão tinha aí, vamos dizer, uns 10 jornalistas. O Globo tinha mais. O Jornal do Brasil também tinha o mesmo, entendeu? Então, a presença de Minas Gerais no noticiário nacional era outra coisa. Hoje, Minas Gerais está sumido, eles não dão nem previsão meteorológica sobre Minas Gerais, eles não dão direito. Passa por cima, né? Minas Gerais ficou oculta. Né? É uma coisa... Uma pena, né? É uma pena, e ainda junta com certas pessoas que representam mal o Estado, né? Como anda acontecendo, que tem um descalabro de dizer que a Inconfidência Mineira foi um golpe de Estado, e depois vai lá e faz média com Inconfidência Mineira, no maior disfarçatez, como se ele não tivesse dito isso. Lamentável. Então é lamentável, né? É lamentável. Minas Gerais atravessa um momento muito difícil. E vem agora essa polarização nacional, que também é danosa para o país, muito danosa, né? E a imprensa muito atacada também, né? Aí o pessoal, quando a coisa não sai da crítica, o jornal faz uma matéria mais crítica, eles põem a culpa da realidade no jornal, né? O problema é a realidade, não é o jornal, né? O jornal reflete aquilo, escreve, fala,
apesar dessas limitações que a gente falou, ainda temos jornalismo que é respeitável no Brasil, né? O que você lê, como Apesar você se informa, como você acompanha? Você acompanha? Eu acompanho até um certo comodismo, né? E também porque é muita coisa, né? Uma avalanche de É informação. muita informação. Então, eu acompanho o Estadão. Sim. E acompanho os noticiários de televisão. Sobretudo da Globo, o Globo News, a Globo. A Globo é obrigatório se acompanhar, porque ali sempre reflete os limites que o governo quer no noticiário. Certo. Né? Por ali a gente tira um diagnóstico. Onde que o governo, quais são os interesses do governo. Certo. E também da oposição, mas mais do governo. Né? Me fugiu aqui o que eu ia falar. Você está falando dos veículos que você acompanha? Sim. E televisão é o Globo e hoje em dia a Bandeirantes, que tem lá o Mitre, que faz um belo trabalho de entrevistas, né? Entrevistas muito ele tem um jeito muito simples de decodificar a pergunta e obter informação. Ele é muito bom, o Mitre. E ele gosta da profissão, ele está sempre na bancada lá, né? Então, tem outros bons profissionais com ele, mas ele é a alma disso aí. E a CNN, né? Que eu gosto muito pelo profissionalismo e a objetividade deles, né? Que é muito... Aí já é o padrão americano, né? Certo. De jornalismo mais factual, mas que tem uma parte interpretativa muito boa, analítica. Sim. Com o William Vac, o Caio Junqueira, o Thaís Herédia, e também bons entrevistados. Certo. As entrevistas, de modo geral, são suculentas, né? Elas têm conteúdo, né? Às vezes até técnico demais. Certo. Né? Para um público que o público deles é empresariado, aquela coisa toda. Né? Mas é um público que ajuda contribui para esclarecer a elite brasileira de certas coisas que a elite não quer saber muito. Então está lá, né? E aí a Globo como é que fala? A Globo News também tem uma bancada boa de jornalistas, né? Tem o Valdo Cruz, tem o Camarote, tem a Matusa, né? Matusa Nery. E outros que tem lá, né? Que também fazem um debate mais de fundo, de análise, né? Porque o factual puro, ele hoje também não atende mais, porque é importante se ver as conexões dos fatos. Né? Ampliar, né? Você vê, por exemplo, você cobrir uma derivada, né? Derivação aqui. Você cobrir, por exemplo, essa guerra que está acontecendo, terrível lá do Irã, aquilo um golpe, aquilo foi uma coisa terrível, porque estava em negociação com eles e agrediu o país, né? Você, para poder chegar na verdadeira motivação das coisas lá, do que anda acontecendo, e ter uma projeção futura daquilo, é muito difícil, né? Até mesmo para os americanos que têm a obrigação de cobrir lá. Para nós, então, né? E outra coisa, até no esporte, você está falando da situação jornalística, até no esporte acabou o contato do jornalista com os jogadores, com os treinadores, entendeu? A coisa ficou muito pasteurizada. Verdade. Né? O Rogerinho Pérez, Certo. e eu também fiz com ele uma vez fui cobrir a seleção lá na Argentina, em Rosário. O Rogerinho Pérez fez uma cobertura da Copa praticamente sozinho para o Estadão. Então, era uma coisa que ele vivia aquilo o
tempo todo. Por quê? Porque ele tinha acesso aos treinadores, aos jogadores, chegava, né? Ele tinha material. Né? Uhum. Então, foi uma coisa épica o que ele fez. Né? Bacana demais. Chico, a gente está encerrando aqui, a gente já está conversando há 1 hora. Eu queria te perguntar se você quer deixar mais alguma mensagem, se você tem algum fato que você lembrou e queria deixar registrado, ou alguma mensagem para quem está começando agora no jornalismo, antes de encerrar. A gente, conselho é fácil de dar, né? Mas eu não gosto muito de dar nem receber muito. Receber até que eu gosto. Mas de dar conselhos para a moçada é difícil, porque é outro mundo, né? É o mundo digital que os jovens estão vivendo, é outra coisa. Mas, se pudesse recomendar, é o seguinte, ter esse espírito da isenção e da objetividade, né? Uhum. E ler o máximo possível os artigos que ainda saem de fundo, para poder se criar um background, para interpretar os fatos que estão ocorrendo. Né? Ainda ontem, o Eugênio Butti, né? Que é um senhor, ele fez uma revelação muito interessante no Estadão sobre um trabalho feito pelo SEBRAP, sobre o que está acontecendo na política brasileira em matéria é uma verdadeira indústria de manipulação. É uma coisa que veio, infelizmente, com o fanatismo bolsonarista, né? Nossa, que causa danos ao país, né? Uhum. Então é isso. Quem dera que os jornais possam voltar um tempo com a situação econômica das empresas também, porque o jornal é coisa cara. Sim. Tem um amigo que falava, o Carlos Pereira, jornalista nosso lá, ele fala: Chico, tem 3 coisas que precisam de dinheiro: política, guerra e imprensa. E é verdade, né? Então, os veículos impressos, eles estão em situação também muito difícil, né? Uhum. Porque a competição da televisão e da mídia agora digital é brutal em cima, né? Então, como a gente não tem um hábito muito forte, pouco hábito, de dar mais valor ao escrito do que à informação leviana e supérflua, né? Então, aí fica um prejuízo muito grande, né? Verdade. Muito grande. Porque você vê lá, o Trump está lá, fazendo as loucuras dele lá, mas você vê, o New York Times está lá firme, né? Por quê? Tem uma tiragem, porque o povo lê, né? E eu não sei se você tem hábito de ver as matérias do New York Times e tal. Estou falando do New York Times, que é o jornal dos jornais, né? Uhum. São matérias muito circunstanciadas, né? Quando você vê um Thomas Friedman, por exemplo, ele esquadrinha todos os detalhes para poder se entender o conjunto de conexões com determinado fato. É uma matéria de fôlego, né? Ou seja, isso requer... isso custa dinheiro, né? Custa investimento em reportagem. O Estadão, se desculpa me prolongar assim, o Estadão fica à vontade. E o Jornal da Tarde tinham, e também em outros países eu vi isso, redação com várias gerações, né? Uhum. Existia os cabelos brancos, o cabelo que está ficando grisalho, e tinha a turma jovem. Então havia uma corrente de transmissão de conhecimento e de tudo, e de humor, de crítica, tudo ali, né? Eu vi isso também na Reuters, em Londres. Você chega lá, você vê as 3 gerações em redações gigantescas, né? Então, isso volta? Não sei. Não volta, eu acho. Difícil. Infelizmente, não volta. Né? É mais fácil, talvez, aí no futuro, com essa digitalização, com esse poderio da internet, cada um virar um repórter e entrevistar os protagonistas diretamente.
Fulano liga para o Vorcado, ô Vorcado, como é que é isso aí? Aí faz uma entrevista com ele. Que é um mistério essa história, né? É um mistério. Por que é um mistério? Porque o essencial não está esclarecido. Para ele, claro que está, né? Mas para o povo, de onde veio tanto dinheiro? Verdade. Quais são as fontes disso? É muito dinheiro. É muito dinheiro. E qual é o sentido desse jovem rapaz belo-horizontino aqui fazer a farra que ele fez para todo lado? O que ele queria? Qual é a missão dele? O que ele quer? Queria só ganhar dinheiro ou queria usar o dinheiro para fazer outras coisas? Então, isso não está esclarecido. Não, está muito nebuloso, com certeza. Nebuloso, porque as instituições também estão protegendo. Então, o negócio é complicado. O jornalismo não está fácil. Não está fácil. Chico, te agradeço muito. Eu que agradeço, Fernando. Pelo papo. Falei demais? Não, falou muito bem. Foi uma ótima conversa e a sua contribuição aí para a nossa memória aí do jornalismo mineiro. Sim. Muito obrigada. E aí eu aproveito esse seu comentário para poder elogiar, agradecer a oportunidade de me chamar e elogiar o trabalho seu de deixar uma memória escrita. Sim, isso. Né, sobre a atividade jornalística em BH, né? Isso. Em Minas Gerais, né? Isso. Porque a única coisa até hoje que eu vi mais consolidada assim foi um livro que o André Carvalho fez, né? A Imprensa Mineira. Sim, né? sim. Mas são perfizinhos também. Pois é, a gente quer deixar essa memória registrada, Tantas histórias boas. Eu vou te dar só um exemplo aqui. Quando eu fiz esse livro lá para o Zé Eduardo, que saiu em forma compacta, o Diário de Minas foi uma história fantástica. Só ali eu gastei muito, eu levantei muitas informações, que não tem espaço para colocar, né? Mas então, a história do jornalista... Aliás, o Mauro, de vez em quando, fala assim, vamos fazer um livro sobre a imprensa mineira, mas a gente já está mais para tomar uma cerveja do que para escrever. Não, mas tem muita história boa que vocês precisam contar. Assim. Muito obrigada, então, Chico. Então, essa foi uma entrevista com o Chico Brant para o Centro de Memória do Jornalismo Mineiro. É uma realização da Casa de Jornalistas, do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, em parceria com a Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Obrigada, Chico.